Está confirmado, Ramon Dias contará com reforços para a decisão que estará acontecendo quarta-feira, depois de amanhã, contra a equipe do Fortaleza, dentro do Caldeirão de São Januário. Todos os ingressos esgotados e novos atletas à disposição do argentino. A expectativa, é claro, é por uma vitória para que enfim o Gigante da Colina possa sair dessa zona do rebaixamento. E neste Boa Noite Gigante, no último vídeo desta segunda-feira, iremos trazer a vocês tudo o que está acontecendo se tratando de Vasco, falar sobre o que rolou nesta tarde de hoje no CT Moacir Barbosa, falar sobre o elenco que está sendo esboçado para entrar em campo contra a equipe do Fortaleza nesta 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas falar também sobre muitas outras informações. Tem Boca Juniors treinando no CT Moacir Barbosa para a final da Libertadores. Tem Bruno Guimarães recebendo um presentinho do Gigante da Colina. Tem também problemas com a diretoria do Corinthians sobre Lucas Piton e muitas outras novidades. O que eu tenho a trazer a vocês agora, neste momento, é o seguinte, torcedor vascaíno. É um Boa Noite Gigante agitadíssimo, com muitas informações que você jamais poderá perder. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos muito bem informados sobre o nosso Vasco da Gama, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Além disso, deixa aqui também, ó, o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é fundamental para a divulgação do nosso conteúdo. Se você gosta do canal do Gigante, deixe sempre o seu like aqui nos nossos vídeos. E deixe aí também nos comentários, está empolgado com Vasco e Fortaleza? Vai dar Vasco nessa próxima quarta, Vascão? Deixa aí a sua opinião. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, pois hoje, né, no CT Moacir Barbosa, foi mais uma tarde de treinos, mais uma tarde de atividades, comandada pelo técnico argentino Ramon Dias. O treino iniciou na academia, como normalmente vem acontecendo no seu primeiro período, e logo após os atletas foram a campo. Antes de irem a campo, houve um período aí de papo com o técnico, ou aliás, técnico e auxiliar técnico de Ramon Dias, Emiliano Dias. Chegarei um pouquinho aqui ao lado para vocês darem uma olhada no que rolou nesse treino de hoje, de segunda-feira, no CT Moacir Barbosa. O Vasco, é importante trazer, atuou contra o São Paulo lá no sábado retrasado, teve um dia de folga no domingo e um dia de folga na segunda-feira, ou seja, amanhã irá completar 7 dias que o Vasco vem treinando dentro do CT Moacir Barbosa. Olha, hoje se completaram 7 dias, amanhã será o 8º e finalizará, deixará amanhã mesmo a preparação para essa partida que estará acontecendo contra a equipe do Fortaleza no Caldeirão. E sobre nessa sessão de treinos que aconteceu hoje, que nós pudemos observar, apareceu inclusive nas imagens, porém além de não somente aparecer nas imagens, é uma informação que eu trago aqui a vocês neste Boa Noite Gigante. A expectativa é que Ramon Dias conte com, no máximo, ou aliás, pelo menos 2 reforços e no máximo 3 jogadores para essa partida da próxima quarta-feira. Como vocês puderam ver na imagem, 3 novos nomes, 3 caras novas apareceram nos treinos dentro do gramado do CT Moacir Barbosa. São elas, Rossi, ou aliás, né, são eles, Rossi, Robson Bambu e Gabriel Dias. Os 3 atletas hoje entraram em campo no CT Moacir Barbosa e realizaram as atividades junto ao elenco principal do Vasco da Gama. E o que temos a trazer? Primeiramente, sobre Rossi, 100% recuperado. Rossi, que vinha sendo titular contra a equipe do Fluminense, contra a equipe do Coritiba, foi titular durante uma boa parte de bons desempenhos sob o comando de Ramon Dias, inclusive naquela vitória contra o América Mineiro em Minas Gerais, o Rossi também era o titular, o Búfalo vinha jogando muita bola, vinha tendo um papel importantíssimo para esse elenco do Vasco da Gama, porém acabou ficando de fora das 2 últimas partidas, contra Santos e São Paulo, por uma lesão na coxa. E o que eu tenho a trazer aqui a vocês neste momento, que Rossi já está livre da sua lesão. Rossi já está recuperado da sua lesão na coxa e está à disposição de Ramon Dias. Rossi está apto para entrar entre os 11 iniciais. A expectativa é que isso acabe acontecendo, que o Búfalo volte à trinca ofensiva formada por ele,
Gabriel Peck e Pablo Veguete. Além disso também, outros 2 atletas que treinam com o elenco é Gabriel Dias e Robson, 2 jogadores utilizados por Ramon Dias na lateral direita, o que hoje é a posição que dá essa dor de cabeça para o técnico argentino, estão à disposição. Eles 2 também estiveram com problemas na coxa. A última partida do Robson foi antes daquela partida contra o Atlético Mineiro no Maracanã. E a última partida de Gabriel Dias foi contra o Atlético Mineiro. Não sei se vocês lembram, mas naquele jogo o Robson foi o titular, inclusive, né? E entrou na vaga do Robson o Gabriel Dias, perdão. Falei que a partida do Robson tinha sido antes, né, do jogo contra o Atlético Mineiro, mas não. Robson foi titular contra o Atlético e após a saída do Robson entrou o Gabriel Dias. Ali foram as últimas 2 partidas desses 2 jogadores. O Gabriel Dias acabou entrando durante 11 minutos e se lesionou muito rápido naquele jogo. Ficou de fora durante todo esse período, mas também já estão recuperados. A grande questão, a grande dúvida, a grande dúvida mesmo, né, melhor dizendo, sobre a questão desses 2 atletas se trata de Gabriel Dias. O jogador, diferente de Robson e de Rossi, ainda não está 100%. Treina com o elenco, já está treinando em campo, já passou pelo período de transição, já treina junto ao elenco, mas ainda não está 100%. Com isso, ainda não está confirmado que estará apto para entrar em campo contra a equipe do Fortaleza, diferente de Robson e de Rossi, que já estão confirmados. E só para abrir aqui também um parênteses, mais um atleta, ou seja, não são 3 jogadores, né, que estarão à disposição de Ramon Dias, não serão 3 reforços, serão 4. Eric Marcos, o ponta, que vinha sendo muito utilizado quando o Maurício Barbieri ainda era o técnico do Vasco da Gama e acabou ficando de fora durante grande período por uma lesão, está de volta. Volta também a ser opção para Ramon Anril Dias, um ponta rápido, liso, de mano a mano, que marcou até um gol contra o Coritiba naquele empate contra a equipe do Couto Pereira, contra a equipe do Coritiba no Couto Pereira, volta também a ficar à disposição de Ramon Anril Dias. Hoje, dentre essas opções que estavam desfalcando o Vasco, o caso mais grave é o Manuel Capasso, que ainda não está recuperado, não está 100% garantido, mas a expectativa é que ele, caso não volte contra o Flamengo no próximo domingo, já retorne no meio da outra semana contra o Internacional em São Januário. Porém, muitas opções novas estão aí à disposição e o único desfalque realmente confirmado é Paulinho Paula, que infelizmente levou o 3º cartão amarelo contra a equipe de São Paulo e ficará de fora. É uma preocupação aí para o Vasco da Gama ter a ausência do volante Paulinho. Com isso, a expectativa, já adianto também aqui a vocês, que o Vasco entra em campo contra o Fortaleza nessa próxima quarta em São Januário, com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique ou Robson na lateral direita, caso o Bambu se recupere, ele deve ser o titular do sistema defensivo do Vasco, Léo e Maicon, já que Medel está com a seleção chilena, amanhã terá uma partida, então é muito difícil dele jogar amanhã contra a Venezuela pela seleção do Chile e já estar quarta-feira novamente dentro de campo com o Vasco da Gama. Lucas Piton na esquerda, Zé Gabriel com o primeiro volante, Marlon Gomes deve ganhar a vaga do meio campo Paulinho Paula, Praxedes ao lado do Marlon, Payet ou Rossi nessa trinca ofensiva e o restante Veguete e Gabriel Peck. Esse deve ser o elenco do Vasco que entrará em campo contra a equipe do Fortaleza nessa próxima quarta. Gostou, torcedor, desse elenco? Coloca aí a sua opinião nos comentários. Muitas informações, muitas novidades se tratando aí do nosso gigante da colina. Vasco focado, preparado e muito esperançoso, né, de conquistar os 3 pontos de São Januário nessa próxima quarta-feira. E olha, Vasco, já que estamos falando sobre elenco, uma informação aqui importante que deixa o torcedor vascaíno até um pouco receoso, que é com relação a dívidas. O que eu tenho a trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante. O Vasco recebeu o aporte da empresa norte-americana, integralmente foi pago os 126 milhões de reais por parte do grupo norte-americano. Porém, mesmo diante do pagamento de muitas dívidas, como a dívida do Atlético Mineiro, que tinha pelo Jair, a dívida com o Nacional, que tinha pelo Pumito, a dívida com o Tucumã, que tinha pelo Capaz, e a dívida com o Lille pelo Léo Jardim, ainda há um débito do gigante da colina. Esse débito se refere ao Corinthians. O Vasco ainda deve o Clube Paulista e ainda não pagou. Em um questionamento feito pelo Vascaíno.net, uma página, ao Alessandro, ex-jogador e ídolo do Clube Paulista, que hoje é o diretor do futebol do Corinthians, ao ser questionado sobre o pagamento do Vasco, respondeu: o Corinthians ainda não recebeu absolutamente nada. E ao ser perguntado aí, no caso o Alessandro, pela página Vascaíno.net, se foi dado algum prazo para pagamento ou justificativa, né, por causa desse atraso, o Alessandro também respondeu
que não. O Lucas Piton foi comprado pelo Vasco da Gama pelo valor de R$16.600.000 no início desse ano, por 60% dos direitos econômicos do atleta. Hoje é um jogador muito fundamental para esse elenco do Vasco, que é algo inegável. Ele tem 1 gol e 6 assistências nessa temporada. O Lucas Piton, inclusive, é o líder em cruzamentos certos nesse Campeonato Brasileiro. São 50 cruzamentos certos em 26 rodadas de campeonato. Uma média aí de quase 2 cruzamentos certos por jogo. É uma média muito boa, para vocês terem noção. Ele está à frente de nomes como Rafael Veiga, como Lucas Evangelista, do Red Bull Bragantino, como Marlon, que é um dos melhores laterais direitos deste Campeonato Brasileiro, o atleta do Cruzeiro, e é um número muito acima. Por exemplo, o Piton é o primeiro com 50 e o Veiga é o segundo com 41 cruzamentos certos. É um grande destaque desse elenco do Vasco da Gama, mas é chato saber que mesmo o Vasco tendo esse nome em mãos, ainda não pagou o Corinthians pela compra do atleta. R$16.600.000. Até o momento, segundo disse Alessandro, nada foi pago. É chato, informação que nem todo torcedor vascaíno gosta de ouvir, é claro, mas é uma informação importante que temos aqui a obrigação de trazer a vocês. Então a gente espera que o quanto antes, né, o Vasco da Gama, o senhor Paulo Braco, o senhor Lúcio Barbosa, possa pagar para que o Vasco não fique com esse nome sujo na praça. E olha, Vascão, para finalizar aqui o vídeo, 2 informações rapidinhas a vocês. A primeira se trata de Boca e Fluminense. O Boca Juniors, que é o finalista dessa Copa Conmebol Libertadores, e com toda certeza no dia 4 de novembro, todo vascaíno vestirá azul e branco, treinará no CT Moacir Barbosa nos 2 dias que antecedem a final. A final será no dia 4, o Boca chegará ao Rio de Janeiro no dia 1º de novembro e treinará no CT Moacir Barbosa nos dias 2 e 3 de novembro, um treino aberto à imprensa. E além disso também, é claro, né, a gente torce para que o Boca pegue aí todas as energias de dentro do CT Moacir Barbosa do nosso Vasco da Gama, até porque não há ninguém mais freguês para o Vasco do que o tricolor das Laranjeiras. Se pegar um pouquinho do Vasco da Gama treinando no CT, passará facilmente pelo Fluminense na final que ocorrerá no Maracanã no dia 4. E além disso também, informação muito legal que aconteceu nessa parte da tarde de hoje, uma atitude legal, um gesto muito legal do Vasco da Gama, é entregar uma camisa do próprio Vasco, a camisa em homenagem aos camisas negras, ao Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, que além de ser um volante da seleção brasileira, é o volante também do Newcastle United, da Inglaterra. Um jogador aí que é um dos grandes destaques, recebeu esse presentão do Vasco da Gama. O Vasco está enviando, né, a sua camisa em homenagem às camisas negras para alguns influenciadores, alguns mais grandes personas, né, do meio do futebol, ou de outros meios também, inclusive, e o Bruno Guimarães foi um desses que conseguiu ganhar a camisa do Gigante da Colina. Muito legal. Bruno Guimarães é um cria das categorias de base do Atlético Paranaense, mas é um vascaíno assumido, e por isso o Vasco da Gama fez questão de enviar uma camisa a ele. Então, muito legal a atitude, quem sabe, né, Bruno Guimarães, o que já falou, inclusive, que tem o sonho de vestir a camisa do Vasco da Gama. Ele mesmo deixou bem claro que tem um carinho muito grande pelo Atlético, mas que é vascaíno de pequeno, falou que é um cria de São Januário, falou que tem sim esse desejo de um dia vestir a camisa do Vasco da Gama, e o Vasco já vem criando aí o terreno para que, caso um dia Bruno Guimarães pense em voltar ao futebol brasileiro, a sua prioridade pode ser sim o Gigante da Colina. Então, muito legal esse presentão do Vasco ao Bruno Guimarães, um dos melhores volantes do futebol mundial. Mas esse foi o Boa Noite Gigante, Vasco. A gente fica por aqui. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você curtiu, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, mande aí esse link para todos os seus amigos cruzmaltinos. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.